Olá, pessoal, tudo bem? Então, pessoal, esse é o nosso trabalho, tá? Já comecei aqui, gente, porque a gente vai trabalhar um risco que ele é repetitivo. E então, eu já fiz aqui algumas folhas, uma maçã e essas florzinhas. Gente, esse trabalho, esse risco, ele é para iniciante. Então, vou trazer aqui para vocês mais pinturas relevadas aí para iniciante, tá? Então, gente, muito simples e muito gostoso para você estar fazendo a pintura dessas maçãs. Vou estar ensinando para vocês aqui a pintura dessas folhas, da maçã e também dessas florzinhas. Então, quero ver vocês aí fazendo esse belo trabalho. Então, ele é muito bom, gente, porque você, querendo, você vai tirar, né? Quando você for passar o seu risco para o tecido, você pode diminuir as folhas, pode diminuir a maçã, pode diminuir essas florzinhas. Então, gente, é muito bom para você estar fazendo aí em guardanapo, em capa de fogão, para jogo de cozinha também, gente, é muito bom. Você tira, vamos supor que eu vou fazer numa capa de fogão. Então, eu tiro esse pedacinho aqui pra fora, né? Eu diminuo, tiro esse pedaço e faço só esse aqui numa capa de fogão, num jogo de cozinha, né, gente? Então, gente, esse é o motivo que eu trouxe aqui para vocês mais frutas. Então, a gente vai trabalhar com temas de frutas. Vamos fazer a maçã e o próxima aula é o melão, tá bom? Então, vamos lá, gente. Gente, para início, eu vou pegar aqui o meu clareador e vou estar passando aqui pra gente estar fazendo a sombra. Então, eu vou fazer a sombra desse galho de maçã. Você pode até, gente, tá fazendo com a cor bem clarinha. Aqui a gente vai fazer a sombra e aqui embaixo o piso. No piso, eu utilizei ocre ouro, coloquei uma pincelada aqui no meu pratinho com uma gotinha de aquarela Silk. Pra gente estar desmanchando, para deixar essa tinta bem fininha, bem suave. E agora eu venho aqui e vou fazer uma sombra aqui bem clarinha. E o sépia, mas aqui a gente só vai utilizar o ocre ouro. Você tá vendo que eu passei a tinta no pincel, né? Sujei o pincel e agora eu só venho tirando o excesso do pincel, ó, limpando o pincel. No pincel não, na tinta não. Pronto, gente, a sombra eu vou deixar ela desse jeito. Esse lado aqui, como eu queria ele mais escuro, eu passei o sépia. Aqui embaixo também eu continuo com o ocre. Porque aqui, gente, é o piso, então o piso eu vou trabalhar com o sépia. Ó, vou colocando tinta próximo do risco e a gente vai levando na horizontal. Não pode ir na vertical não, gente, só apenas na horizontal. E agora eu venho com o sépia, tá? No pratinho aqui. Sujo o meu pincel do mesmo jeito, tá? E a gente vai vir aqui no piso.
vamos escurecer. O piso embaixo sempre ele é mais escuro. Então, são sombras tanto das folhas quanto da maçã. E a gente vai trabalhar aqui bem no pezinho do risco com o sépia. Que você pode deixar ele mais escuro, pode deixar também ele mais clarinho. Quem manda aí é o seu gosto. Como essa folha, ela está bem escondida aqui, eu vou jogar um pouquinho do sépia também aqui, ó. Só com a sujeirinha do pincel. Eu venho aqui e passo um pouquinho do sépia, só a sujeira que está no pincel. Não quero que essa parte aqui, ela fique muito escura. Então, a gente só vai fazer a sujeirinha do pincel. Pronto, gente. O piso, a sombra já tá feita. Vamos fazer agora aqui, gente, as folhas, para depois fazer a maçã. Vamos fazer as folhas? Nas folhas, eu vou trabalhar com o pincel número 8, lixado e aparado. Então, para folha, a gente vai utilizar essas cores aqui, gente. Eu vou utilizar 5 cores. Então, aqui, ó, clareador. Vou preencher de clareador as minhas folhas. Então, vou trabalhar nessas duas folhas o modelo que a gente vai fazer em todas as folhas. Certo? Clareador. Se você não tiver o clareador, gente, não tem problema de você... Ah, eu tenho que preencher de qualquer maneira de clareador. Não, você também pode fazer sem um clareador. Então, vou pegar aqui o verde musgo. Vou iniciar nessa folha que ela está por baixo dessa. Aqui, bem no pezinho, a gente vem preenchendo de verde musgo. É uma forma bem simples para você tá fazendo folhas. Olha aí, gente, eu comecei preenchendo bem no pezinho. Verde folha. Venho preenchendo o restante com verde folha. Pouquinho do verde musgo bem na pontinha. Aqui eu deixo bonitinho o contorno com verde folha. Vou pegar só de um lado do pincel o verde pinheiro e venho aqui na pontinha da folha, na lateral de baixo, ó, e vou esfumando, puxando aqui pra dentro. Gente, é muito simples fazer a pintura dessa folha. Verde pinheiro, agora no pincel todinho. E venho aqui, ó, bem no centro dessa folha e vou esfumar, ó. Fiz uma nervurinha com o pincel em pé e agora a gente vai esfumar. Então, eu venho esfumaçando. Pronto, gente. Olha como é fácil, simples a folha. Vou pegar uma esquinha do branco só no cantinho do pincel e jogo aqui e esfumaço, ó. Tinto no cantinho do pincel, dou uma pincelada aqui e volto desmanchando. Gente, tenta fazer essa folha dessa forma, que vocês vão conseguir, pessoal, fazer folhas. Novamente aqui, verde musgo. Gente, essa folha aqui, ela está por cima dessa. O que que eu vou fazer? Eu vou jogar o verde musgo bem no pezinho aqui e vou puxar mais só no centro. Esse lado aqui, eu vou jogar o verde folha. Então, quando a folha ela está por cima de outra, você vai fazer isso, ó. Joga mais só no centro. Aí, agora, eu pego o verde folha e venho esfumaçando, fazendo
a mistura das cores. Esse lado aqui também verde folha. E bem na pontinha, do lado de fora, a gente trabalha com verde musgo. Tá? A gente fez mistura de cores. Verde pinheiro, vou jogar só no centro, do mesmo jeito, ó, e vou escurecer. Lateral, verde pinheiro. E vou puxando, esfumaçando pra dentro. Certo? Esquinha de branco, só no cantinho do pincel. E venho esfumaçar aqui desse lado, ó. Tanto desse lado, quanto desse outro aqui que está por cima dessa folha. Essa aqui é uma folhinha bem pequenininha. Eu já vou direto com o pinheiro aqui no pezinho dela. Porque é uma folhinha pequena, tá, pessoal? Verde folha. Termino de preencher com verde folha. Aqui eu dou mais uma iluminada, porque ela está por cima dessa pequena aqui, ó. Pronto, gente. Aqui eu vou pegar o pincel zerinho, o sépia, e vou fazer nervuras. Ó, vou puxando aqui as nervuras. E aqui na lateral das folhinhas, bem na beiradinha da folha, a gente vai fazer um contorno. Não é aquele contorno muito certinho, tá? Aqui também nervurinha. Pra você fazer essa nervurinha, pra ela ficar um contorno, uma nervurinha bem bonitinha, bem perfeita, a sua tinta, ela tem que estar bem consistente. Consistente que eu falo, gente, não é grossa e também não é muito fina, tá? Pronto, a gente fez aqui as folhas. Eu vou pegar o pincel de cabo vermelho, ó, gente, ele tá lixado e tá parado. O que que eu vou fazer? Vou pegar o branco, tiro o excesso do pincel e vou fazer aqui a luz das folhas. Gosto de fazer, gente, com o pincel de cabo vermelho, porque as cerdas é macia e você consegue dar volume nas folhas. Como essa não tem nervurinha, eu só vou soltar uns pontos de luz aqui dentro. Pronto, as folhas a gente vai trabalhar todas desse jeito. Então, gente, como eu tinha falado pra vocês que eu ia fazer algumas, né, porque é repetitivo, então eu deixei essas duas aqui, que ela é o formato dessa daqui e dessa aqui também. Então, aqui é só um pedaço, né, que tá cobrindo, a outra está cobrindo essa. Então, eu vou estar ensinando pra vocês as duas maçãs. Por que as duas? Porque essa daqui é só um pedaço. Então, você vai ver o jeito que eu fiz essas outras aqui, tá? Então, a gente vai fazer essas duas aqui e as florzinhas. Se você não quiser fazer essas florzinhas, você pode estar fazendo aqueles miosóticos, tá?
Essas florzinhas, gente, ela é muito simples e fácil de estar fazendo elas. Então, vou preencher de clareador, vou fazer logo essa que está por baixo dessa. Pronto, preenchi de clareador. Se você não tiver o clareador incolor, tá, pessoal? Você pode estar trabalhando também com o amaciante, gente. Eu já fiz várias pinturas com amaciante. Depois que eu preenchi com clareador, vou preencher todo de amarelo ouro. Vamos preencher todo, preenchendo bem a trama do tecido. Gente, esse é a forma, é o jeito que eu faço as maçãs. Preenche bem a fibra, a trama do tecido. Pronto, aqui eu preenchi todo de amarelo ouro. Agora, vamos trabalhar aqui, gente, com duas cores. O vermelho escarlate e o vermelho vivo. Então, onde vai ser sombra, vai ser mais escuro, eu vou trabalhar com vermelho escarlate. Essa maçã, gente, aqui está vendo a parte de baixo. E aqui, a parte de cima está coberta. Então, o que que eu vou fazer? Vou começar aqui pela parte de cima. Aqui embaixo, vou trabalhar com vermelho escarlate e vou puxando aqui para baixo. O pincel que eu estou utilizando aqui é o número 8, lixado e aparado. Mas, se você quiser trabalhar com 10, também não tem problema, é a mesma coisa. Aqui a gente vai trabalhar com vermelho escarlate. Você vai descendo com a tinta e vai deixando com essas arranhuras, pode deixar assim, arranhadinho. Aqui na lateral, eu faço um contorno. E já venho dando forma, em forma arredondada. A gente vem dando pinceladas arredondadas. Essa maçã, ela vai ficar bem escura, porque ela está por baixo dessa e está pegando a sombra das folhas. Então, vou fazer ela mais escura. Olha aí, gente, eu faço as pinceladas assim, ó, desço e vou puxando, ó. Pode deixar com essas arranhuras aqui, tá bom? Ó, desse lado aqui eu já vou fazendo isso, ó. Certo? Feito isso, eu vou pegar aqui, ó, vermelho escarlate só de um lado e venho aqui, ó. Vou fazer meio que arredondado. E agora, a gente vai puxar ao encontro das puxadinhas que a gente fez aqui. Ó, vou fazendo forma circular. Aqui no meio eu desço reto. Agora, gente, como eu quero essa parte aqui mais clara, vou trabalhar com vermelho vivo. Venho aqui, ó, do outro lado, tinta só de um lado do pincel. E eu vou fazer do mesmo jeito, ó. Vou puxando em forma meio que arredondado. A gente vai dar forma à nossa maçã. Tinta só de um lado, e eu venho aqui, ó. Então, eu venho puxando pra dentro. Desse outro lado aqui, o mesmo jeito.
aqui também, ó, eu venho só com o contorno de fora. E agora eu vou puxar pra cima, né, pra dentro aqui desse miolinho. E estou usando aqui vermelho vivo, porque essa parte aqui, ela está bem vista, então eu vou deixar ela bem clara. Pronto, aqui a gente fez todo o formato, agora vamos escurecer. Para escurecer, eu vou trabalhar com o púrpura, tinta só de um lado. Venho aqui, ó, no pezinho, onde eu quero uma profundidade maior. Porque aqui é a sombra da outra maçã. E a gente vai puxando, já meio que arredondado, ó. Pode deixar arranhuras. Embaixo da folha aqui também tem que ficar mais escuro. Esse lado aqui eu quero deixar ele bem escuro. Então, trabalho com verde, com o púrpura. Posso até descer com o pincel aqui, ó, só dando pinceladas. O meu pincel está apenas sujo, mas eu desço fazendo aqui mais arranhuras, deixar ela mais arranhadinha, ó. O púrpura. A gente vai escurecer aqui dos dois lados. Vou jogar uma isquinha do púrpura aqui na pontinha. E a gente vai descer aqui, ó, puxando pra baixo. Certo? Então, vou deixar aqui alguns pontos mais escuros. Com o vinho só de um lado do pincel. Venho aqui, ó, próximo da outra maçã. Sempre aqui vai ter profundidade maior, gente, por conta da sombra da outra maçã. E aqui eu vou tá puxando, ó. Aqui, ó, bem nessas duas voltinhas, nessa aqui e nessa aqui, ó, eu vou jogar um ponto de luz, de sombra aqui. E vou puxando aqui pra dentro do miolinho, do fundinho aqui da maçã. Pronto, feito isso, eu vou pegar aqui o branco e troquei de pincel. Esse aqui é um pincel de cabo vermelho, ele é bem macio. Então, vou pegar ele porque tem a cerda macia. E vou jogar uma pincelada do branco aqui. Se você tiver o marfim, é melhor que você faça com o marfim. Então, eu vou espalhar aqui essa tinta, ó. Quando ela secar, a gente vai dar mais uma luz aqui nessa maçã, né? Eu posso até deixar um pontinho, gente, sem espalhar a tinta, pra ficar aqui um ponto mais visto. Vou pegar aqui o pincel 01 e o sépia e vou fazer aqui, gente, um fundinho aqui nessa maçã. Ela tem que ter esses puxadinhos aqui no fundinho, tá? Só uma esquinha do branco, só pra iluminar. E agora eu vou fazer essa. Mas, gente, pessoal, uma observação.
A maçã, ela nunca mostra os dois lados, quer dizer, nunca mostra a parte de cima e a parte de baixo ao mesmo tempo. Quando ela aparece só aqui em cima, ela não aparece aqui embaixo. Quando ela aparece aqui embaixo, ela não aparece aqui. Então, essa aqui, gente, ela está aparecendo só a parte de cima. Essa aqui já tá aparecendo o fundinho dela, né? Então, eu deixei essas duas porque elas estão ao contrário, né? Você vai ver como vai fazer a parte de baixo e agora a parte de cima. Então, vamos lá. Vou preencher todos de clareador. Amarelo ouro, a gente vai preencher todo. Essa daqui, gente, eu vou deixar ela um pouco mais clara. Vou deixar o amarelo aparecendo mais, porque ela está bem vista, ela está por cima de tudo, então a luz vai refletir mais nela. Preenchi com amarelo ouro, tinta só de um lado. Agora eu vou trabalhar com vermelho escarlate. Então, vou vir aqui, a parte de baixo, bem nesse pezinho. E vou puxar aqui pra cima. Vou deixar... Nessa aqui a gente vai trabalhar... Essa aqui eu vou trabalhar mais com vermelho vivo, tá? Então, aqui na lateral, vermelho vivo. Ó, a gente vai puxando em forma arredondada. Você vai puxando e fazendo isso. Esse outro lado aqui do mesmo jeito, vermelho vivo. E vamos puxando, já dando forma à nossa maçã. Tinta só de um lado, eu vou fazer aqui esse pedacinho aqui, gente, ó. Vamos puxando assim. Aqui a gente tá vendo mais é a parte de cima. Aqui no meu puxo reto. E aqui a gente vai puxando em forma meio que arredondada, ó. Puxando de encontro com a parte de baixo. Tinta só de um lado. Eu venho aqui com a tinta virada pra fora. E a gente vai fazer tipo um contorno e já vem puxando aqui pra dentro, ó. Olha que interessante, gente, ó. Desse outro lado aqui do mesmo jeito. A gente já vai dando formas à maçã. Quando você faz esse movimento, ela já vai ficando no jeitinho que é pra ser. Então, não pode deixar, não precisa você alisar muito, porque ela vai ficar com arranhuras mesmo, tá bom? Vou pegar o vermelho escarlate, eu vou deixar mais aqui embaixo, profundo. Agora, eu vou pegar púrpura e a gente vai dar profundidade aqui só em alguns pontos, ó. Vou jogar um pouquinho aqui. Aqui no meio, puxo pra baixo. Aqui bem no fundinho embaixo, vamos deixar mais escuro também.
Ó, aqui nessa voltinha, eu vou jogar o púrpura. E já venho puxando aqui pra baixo, ó. Certo? Agora, eu vou pegar aqui o vinho. Eu vou dar uma profundidade aqui. Puxando pra cima. Nessas voltinhas aqui, eu gosto de deixar ela mais escura aqui, ó. E vou puxando aqui pra dentro. Vou pegar aqui um pincel de cerdas macia, tá? Essa aqui é de cabo vermelho. E o vinho, só de um lado, só uma esquinha do vinho. E vou fazer aqui umas arranhuras, uns puxadinhos aqui. Então, a maçã, ela tem umas arranhadinhas nela. Então, você pode fazer isso aqui também. Porque a maçã, ela não é toda lisa. Pronto. Dou uma pincelada aqui. E volto esfumaçando, ó. Quando secar, você pode voltar novamente aqui e jogar mais um ponto de luz. Porque a tinta, ela está um pouco ainda molhada e ela vai sumir. Então, essa daqui tem muita luz nela, gente, ó. Vou pegar aqui o pincel zerinho e o sépia e vou fazer aqui um cabinho nessa maçã. Pronto, gente. A maçã são todas dessa forma. Agora, vamos fazer aqui as florzinhas. Entre as florzinhas tem uns espaços. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou preencher com sépia esses espaços entre as florzinhas. Vou pegar aqui o clareador, vou passar clareador aqui nas florzinhas. Cinza lunar, vou pegar o cinza lunar, vou fazer aqui em volta do miolo. Ó, em volta do miolo. E agora, a gente vai puxar, ó. É como se eu estivesse fazendo a pintura de margaridas. Então, gente, é muito simples fazer aqui esse acabamento, tá? Ó, que a gente verde pântano, uma esquinha do verde pântano. Eu vou fazer aqui só de um lado, ó. E vou puxar.
Pronto, agora a gente vai fazer aqui com o branco, tá? Então, tinta só de um lado. E vou fazer como se eu estivesse fazendo a pintura das margaridas. Tinta só de um lado. Eu sempre gosto de começar daqui de cima, gente, ó. E chegando aqui próximo já da outra pétala, eu dou uma voltinha. É um espaço pequeno, você pode estar trabalhando com o pincel número 6, lixado e aparado. Porque é um espaço pequeno, gente, é muito pequenininho aqui. Sempre eu gosto de dar essa voltinha. Pegar o amarelo ouro e vou preencher o miolinho aqui das minhas florzinhas. Ó, gente, eu esfumaço aqui ao redor para misturar. Vou pegar agora o sépia, o pincel número 2, tinta só de um lado. E aqui eu vou dar umas apertadinhas de pincel, ó. Porque o miolo aqui, gente, não é como o da margarida. A gente dá apenas umas apertadinhas de pincel, tá? E depois, com o branco, eu venho aqui, ó, só soltando no meio. Muito simples, gente, pra tá fazendo, tá bom? Vou pegar aqui o pincel zerinho e o verde pântano. E entre as pétalas, eu vou estar puxando aqui uma nervurinha. Pra realçar as pétalas. Certo? Se você quiser contornar também, fica legal, tá, gente? Mas eu não vou contornar, não. Vou deixar a minha dessa forma. E assim a gente vai fazer nas outras também. Então, gente, essa foi nossa aula. Espero que vocês gostem. Boa sorte. Boa aula para todas. Fiquem com Deus. Beijo para todas. Fiquem com Deus e tchau, tchau.